Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em qual horário você vai estar assistindo esse vídeo, mas desejo que esteja bem. Eu sou o Gilvan e, antes de tudo, eu gostaria de agradecer por estar participando deste evento. E também desejo que esteja contribuindo com os conhecimentos aos quais serão compartilhados no mesmo. O título do meu trabalho é Definir funções em matemática, um diagnóstico da compreensão de estudantes de licenciatura. A área temática é educação e os autores sou eu, Gilvan, e o meu orientador, o professor Dr. Paulo Gonçalves. Antes de tudo, gostaria também de contextualizá-lo sobre como surgiu esse projeto. O nosso projeto surgiu de uma adaptação da bolsa de monitoria. Devido ao momento de pandemia, as ações que seriam de suporte contactual ou aquela tiração de dúvida mais presente, tiveram que se moldar a não perder essa essência, mas também se moldar as práticas de pesquisa, em que nós estaríamos pesquisando agora, como nosso objetivo também, métodos para melhorar essa aprendizagem, para melhorar esse estudo, e dentro disso, nós conseguimos encontrar uma teoria de Galpin, em que fala sobre definir conceitos e esse papel dentro da aprendizagem. Para isso, o que é definir um conceito e qual a importância dessa ação para a aprendizagem? Definir, Jorba diz, Jorba 2000, é expressar as características necessárias e suficientes para que o conceito não se possa confundir com o outro, com a ajuda de termos que se supõem conhecidos. Ou seja, eu utilizo de conceitos conhecidos para definir um outro conceito de forma completa. E Galpin também apresenta que a aprendizagem se dá por meio de processos de internalização, entre o processo do meio externo para o interno, tendo a ação de definir conceito científico como uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento desses processos, ou seja, definir os conceitos, ele é fundamental para que essa aprendizagem aconteça. E ele também define que a aprendizagem é toda e qualquer atividade cujo resultado seja a formação de conhecimentos e competência em quem a executa, a incorporação de novas qualidades aos conhecimentos e competências que já possuam. Ou seja, seria justamente incorporar novos conhecimentos ou atualizar os existentes. E o objetivo, sabendo disso, o objetivo do nosso trabalho diagnosticar a compreensão dos estudantes do primeiro semestre do curso de licenciatura de Ciências Naturais e Matemática do Instituto de Formação de Educadores CIFES da UFCA, sobre a ação de definir conceitos, tendo como exemplo a definição do conceito de função, já que a gente estava trabalhando numa disciplina de matemática, que é princípios de matemática. Para isso, para que a gente esteja coletando dados de forma eficaz e analisando os conhecimentos dos alunos, nós elaboramos uma EBOCA. Nós tivemos conhecimentos também, que é o esquema da base orientadora completa das que é também a base de orientação desejada e construída pelo professor, em que, por meio dessa, o aluno deve ter referência para formular a sua orientação, sendo passiva a regulação. Ou seja, é um modelo ao qual o professor, ao qual a gente também estava como professor nesse momento, ou orientador, ou pesquisador, em que a gente elaborou um conceito, uma definição, a qual os alunos tinham que se assemelhar, mas sempre passível à regulação. Nesse EBOCA, o modelo dele é essa estrutura. Existe o modelo de objeto, o modelo da ação e o modelo do controle, em que o modelo do objeto seria a definição do conceito em si. O modelo da ação já seria a ação realizada dentro desse conceito ou dessa definição. E o modelo do controle seria a verificação se essas ações foram realizadas, para que se possa obter a completude desse conceito. Podemos ter um exemplo no conceito de comer. Comer seria ingerir algo sólido ou ingerir um alimento. E esse seria o modelo do objeto, qual é a definição dele. E as ações? Mastigar, triturar um alimento, engolir, salivar.
E o modelo do controle, como que a gente confere se essas ações foram realizadas? Conferindo se a gente mastigou, conferindo se foi digerido, se foi salivado, se foi triturado. Diante disso, a gente apresentou o nosso projeto, nós encaminhamos, né, o nosso projeto com instrumento de pesquisa para análise como uma prova pedagógica, em que foi elaborado um esquema de questões, no total 3, ao qual os alunos nos revelar o seu desempenho no momento atual, destacando isso. No momento atual, os alunos tinham aquele conhecimento sobre as perguntas que foram realizadas. O meio de coleta de dados foi o questionário do Forms, o Google Forms online, bem conhecido, né, pelo pessoal acadêmico, e meios intermediários, que foram os meios que nós utilizamos para se comunicar, para tirar dúvidas, para fazer essas intermediações. Foram o WhatsApp e o Gmail, que são redes sociais mais práticas. Diante disso, para fazer essas análises, foi elaborado 3 questões. O que seria definir uma função, quais os passos para executar essa definição, qual a definição de função. E com isso a gente obteve certos resultados. Gostaria de destacar um ponto em que o esquema que a gente elaborou foi referenciado com autores sobre essas perguntas aqui em cima, cada uma distribuída separadamente, mas com um esquema em que a gente elaborou de referências. A gente pegou aspectos em comum de diversos autores e construiu um modelo. Esse modelo foi construído segundo nossos critérios, em que os alunos tinham que elaborar suas respostas até chegar o modelo do nosso critério. Não significa que a nossa resposta seja prevaleça ou esteja simplesmente significando a resposta daquele aluno. É apenas um método de comparação. Com isso, obtemos os seguintes resultados. Na primeira pergunta, não encontramos nenhuma resposta completa e parcialmente completa apenas 8%, incompleta também 8% e incoerentes chegamos a um total de 86%. Na segunda pergunta, foram 20% de perguntas parcialmente completas, nenhuma completa, também nenhuma incompleta e incoerentes. Foram 80% dos alunos, das respostas. Na terceira pergunta, foram uma completude de 40% e parcialmente completas 28%, incompletas nenhuma, incoerentes 33%. Com esses dados, a gente pôde trazer algumas considerações. A primeira consideração que associa-se com a segunda é que os alunos possuem mais facilidade para explicar o conceito em suma essência do que compreender o que ele foi, como ele foi formado em si. Eu trouxe uma imagem como exemplo para tentar compreender o que eu estou tentando dizer. Nesse carro, a gente observa o conceito, o carro em si, né? Só que a gente sabe como essas peças do carro se formaram até chegar ao carro, ou como se deu o processo de formação desse carro. Esse processo de formação, ele não é conhecido pelos alunos dentro do conceito, justamente porque eles tiveram mais facilidade para definir o conceito em si do que definir o processo de conceitos, como mostram as perguntas anteriores. Diante disso, a gente conseguiu algumas considerações. Entre elas, a gente identificou que os alunos carecem de mais atenção nesses aspectos que foram expostos de definição, de conceitos em si. Deu abertura também a pesquisas para a ação de definir conceitos em matemática, também deu abertura para pesquisas para encontrar o motivo pelas quais elas tiveram essa dificuldade em definir. E os impasses que a gente encontrou no nosso trabalho? Os impasses que a gente encontrou no nosso trabalho foi a possibilidade de terem pesquisado as respostas. E também a ausência de se trabalhar com outros conceitos. Essas são as nossas referências. E com isso eu deixo o meu obrigado. E esse é o nosso Gmail, o qual estão disponíveis para qualquer dúvida, qualquer contribuições para o nosso trabalho. Obrigado.